Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Eu quero ler o versículo primeiro com vocês até o 4, do 1 ao 4. Gênesis 12. Gênesis 12, do 1 ao 4. Vamos lá? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A ti farei uma grande nação, e eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Olha isto, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amém, amados? Bom, o Senhor me trouxe esse capítulo de Gênesis que tem de grande importância para a minha vida e para a minha família. Eu, para dizer sincero, Gênesis capítulo 12 é um texto que é um capítulo que todos os dias eu e minha esposa meditamos nele. Praticamente, Gênesis 12 meditamos há mais de 20 anos. Mas só que o Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas. Mas, para entender aqui esse chamado de Abraão, ou ainda Abrão, que ainda era pai exaltado, Abrão, ainda não tinha, Deus não tinha mudado o seu nome para Abrão. Então, somente Abrão significa pai exaltado. Você pode ver que também junto está Ló. Ló, o nome de Ló significa coberta. Terá significa demora. Harã, que era irmão de Abrão, significa força. E Saraí, que ainda não era Sara, Saraí significa princesa. Você veja, se nós lemos o capítulo número 11, nós vamos ver no versículo 28 que Harã, o irmão de Abrão, pai de Ló, ele morre muito cedo. E seu pai decide sair de Ur dos Caldeus. Vale lembrar que em Atos capítulo 7, versículo 3, Estevão, diante dos fariseus, ele fala de Abrão, que Deus estava já falando com ele para sair da sua terra, da sua parentela, ainda estando em Ur dos Caldeus. Nós vamos ler no capítulo 12 que Deus parece que o Senhor falou com ele somente em Harã, mas Deus começa a falar com ele exatamente da onde ele era, da onde ele pertencia e por que ele sai de Ur dos Caldeus. Como Flávio Joséfo, ele comenta no seu livro A História dos Hebreus, que se alguém ainda não tem esse livro de Flávio Joséfo, História dos Hebreus, que é um livro mais ou menos dessa grossura, mas é muito bom. Ele fala deste momento que Abrão teve que sair da sua terra devido ao que ele fez. Lembrando, seu pai era um homem que fabricava ídolos, e Abrão diz, Flávio Joséfo, que ele quebra todos os ídolos do seu pai. A cidade fica sabendo que ele faz isso, porque ele não acreditava naquilo que o pai dele fazia. Então, por aquela cidade ser uma cidade idólatra, seu pai também, eles são obrigados a sair de lá, porque senão iam matá-los. E
quando acontece deles tomar essa decisão, o irmão de Abrão morre, que é Arão. Arão significa força. E o seu pai sai determinado, Terá sai determinado para ir para Canaã. Quem aqui já chegou um dia da sua vida e fala assim: estou determinado, vou fazer tal coisa. Agora eu vou ser assim. Agora eu vou para tal lugar, eu estou determinado. A partir de hoje eu vou começar a ir em tal lugar. A partir de hoje eu vou começar a ler mais a Bíblia. Então o pai dele estava determinado a mudar de vida, ir para um outro lugar. E seu pai pega a família, menos Arã, mas ainda o irmão que Abraão tinha ainda, que chamava Naor. E todos vão para Canaã. Este homem, ele vai morrer com 205 anos. Novo, né? Como as pessoas viviam naquela época, né? 205 anos é o tempo de vida deste homem. É interessante que quando ele chega em Harã, Flávio Josefo fala também que quando ele chega em Harã, ele para em Harã, seu pai não caminha mais, ele não sai daquele lugar. Ele fala que Harã, possivelmente, que era o mesmo nome do seu filho, fez ele parar. Ele não continua, porque Harã fez ele lembrar do seu filho. E por ele lembrar do seu filho, ele não prossegue mais, ele não vai em direção a Canaã, ele não anda mais. E ali toda a sua família, inclusive Abrão e Saraí, ficam com eles. Lembrando que eu disse a vocês que Deus já vinha falando com Abrão, mesmo ele não conhecendo Abrão, ainda não tinha uma Bíblia em sua mão, não tinha uma Torá em suas mãos, mas o Senhor já falava com Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas Abrão continuava. Agora lembra que eu disse para vocês o significado do nome de Harã? Força. Harã simboliza o passado. Harã simboliza o ontem. E o passado tem força. O passado tem força nas nossas vidas. Seja ele bom, seja ele ruim. Veja a força que o passado teve na vida de Terá. Fez com que esse homem desistisse dos seus sonhos, fez com que esse homem desistisse de ele continuar caminhando. Ele parou no tempo. Ele viveu os últimos dias da sua vida em uma terra que não era uma terra que ele queria. Mas devido ao passado, esse homem não progride, ele não anda. E toda a sua família para com ele. Uma pessoa, um homem, fez com que todo o seu lar parasse. Olha só, quantas pessoas já faz há 3 anos que estão paradas. Quantas pessoas que já 4 anos, a sua vida não muda mais nada. Porque alguma coisa tem força na vida dele. Alguma coisa o estacionou. Alguma coisa o parou. Não deixa ele andar. Parece que quando acontece alguma coisa ou alguém faz alguma coisa, aciona um gatilho, pronto. Já faz ele ter as mesmas reações que ele teve há um tempo atrás. Por isso que minha vida não anda. Por isso que minha vida é assim. Porque algo tem tido força na sua vida, como tinha na vida de Terá. Perdeu os seus anos de vida por um passado. Deus não tem culpa disso. O que o Senhor quer é nos ver alegres, conquistando, caminhando. O Senhor não quer que eu e você venhamos parar. Só que muitas coisas têm tido força na tua vida. Mas que força, hein? Porque quando você lembra de alguma coisa que te marcou, as tuas reações vai dizer como está dentro de você. Esse homem
somente uma cidade que lembrou o nome do seu filho, acabou o dia para ele. O dia não, a vida. Pode ser que ele estava num processo de cura. Pode ser que ele estava tentando ir para Canaã. Vamos embora para Canaã. Quem sabe mudando de cidade eu venho melhorar. Queridos, não é isso que sara uma ferida. Eu mudando de endereço. Eu mudando de cidade. Porque eu levo comigo o que está doendo. Não é o lugar que eu moro, não é o ambiente, não é a cidade, mas o que está aqui dentro mal resolvido. E quantos jovens, adolescentes que eu tenho acompanhado nesses anos de atendimento pastoral, eu, a bispa, são muitas pessoas que nós atendemos todas as semanas, nem já perdemos as contas. Quantas pessoas já fizemos atendimentos pastorais? Muitas. E posso dizer para vocês, se eu fosse escrever um livro dos atendimentos que eu e ela já fizemos, olha, daria um bom livro, devido às histórias que nós ouvimos, os problemas que muitos têm, que muitos de vocês nem imaginam. É claro, eu não vou ficar aqui no púlpito expondo a vida de alguém, jamais. Porém, eu posso dizer para vocês que a grande maioria é passado. É um passado que interrompeu algo na vida de alguém. Pode ser que você aconteceu alguma coisa lá atrás com você, foi tão forte, foi tão traumático, foi tão terrível, que interrompeu a tua vida. Você cresceu, você se tornou um adulto, formou família, mas uma força toma conta de você. Uma força não deixa você sorrir. Uma força chamada passado te faz falar: como é que eu vou dizer eu te amo se eu não tenho nada para dar, porque eu nunca tive isto, eu nunca tive amor? Olha aí, olha o passado. Como é que eu vou abraçar? Porque eu não sou muito de ficar de abraçando, porque quando eu era criança, minha família não me abraçava. Então eu não consigo abraçar também. Está vendo? Olha o Arã na sua vida. Olha o passado tomando conta de você. Eu não consigo me relacionar com ninguém, porque o relacionamento que eu me doei, eu tive uma tristeza, eu tive uma decepção, então por isso hoje eu não confio mais em ninguém. Olha o Arã na sua vida. Olha ele te fazendo parar. Você está, às vezes nós estamos presos, amados. Qualquer um de nós aqui, ok? Às vezes estamos presos a um passado que o tempo a vida, o relógio chamado vida, o tempo de nascer, o tempo de morrer, essa linha do tempo, ela não para. Ela não para. E quantas pessoas chegam nos últimos dias da sua vida, como chegou terá, ele não conseguiu concluir o que ele sonhou um dia. Deus trouxe você aqui esta noite. Não é para você mais continuar desse jeito. Porque tem algo que aconteceu com você. Que esta dor quem sente é só você. O Senhor, Ele sabe desta dor terrível que você tem na alma. Esse Arã que você carrega, lugares que você entra, alguma coisa que você assiste, alguma coisa que você vê, algum ambiente que você entra, você lembra, alguma coisa que você pega em tuas mãos, você lembra, seja o que for, ou alguém que você vê e te faz retroceder, parar no tempo. Eu tenho certeza aqui que se eu pudesse ter um minuto com cada um de vocês, eu perguntasse para cada um: qual é o teu sonho? Que sonho que você tem? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, eu falei assim: quais são os teus objetivos? O quê? Sim, quais são os teus objetivos? Uma jovem. Ela falou: sabe que eu não sei. Você tem sonhos? Não. Nenhum.
Por quê? Passado. É o Arã. Só que Deus chega para Abraão, o pai exaltado, e fala: Abraão, chega. Sai desta terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Abraão, esse chamado que eu estou dizendo para você, sai da tua terra e da tua parentela, é uma separação completa e imediata. Chega. É uma separação completa e imediata. Você não pode ser igual. Não pode haver impedimentos na tua vida, amados. Por isso que muitas pessoas não conseguem concluir nada na sua vida, porque dentro dela há impedimentos. E aqui Deus está dizendo para Abraão: Abraão, não pode ter nenhum tipo de impedimento dentro de você. Nem teu pai, nem teus amigos, nem teu trabalho. Você precisa tomar uma decisão. Veja como que Deus é educado. Deus não força ninguém a tomar, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus te dá o direito de escolher. Decide. Eu estou te mostrando. Tem algo bom na frente. Porém, você vai ter que decidir. Ou você permanece desse jeito, ou você ouve a minha voz, que chegou uma hora, um momento, Abraão, de haver uma separação completa da sua parentela e desta terra que você está. Porque não é o lugar que eu tenho para você. Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Fala assim comigo: o chamado de Deus, fale mais alto, o chamado de Deus traz uma direção. Quantas vezes o Senhor tinha dado direção para Abraão: sai desta terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus vai mostrar um lugar para Abraão que com certeza Abraão nunca foi. Agora veja só, quando Deus nos chama para algo, não chama sem objetivos. Deus nos chama para algo que também haverá conquistas. Só que muitas conquistas, muitas coisas podem estar estacionadas na tua vida. Existe uma ilustração que há um tempo eu vi. É uma ilustração. Alguém disse que alguém subiu até o terceiro céu, foi arrebatado em espírito. E chegando lá, um anjo do Senhor levou esta pessoa até um lugar lá no terceiro céu, aonde habita a ação de Deus, aonde estão os servos do Senhor. E quando eles estavam nesse lugar, levou ele numa sala e viu dentro de uma sala um ambiente muito grande com vários presentes. Cada um de um tipo, de tamanho, e ele pergunta para aquele anjo: o que é isto? Ele falou assim: olha, são bênçãos. Sim, são bênçãos de servos do Senhor, que ainda estão aqui porque não pediram. E o que eu aprendo com isso? Tem tanta coisa que está retida no mundo espiritual, devido a algo que está tendo força na tua vida, que Deus está fazendo um chamado para a igreja esta noite. Sai deste ambiente que você está vivendo. Sai deste lugar que está limitando a tua vida. Oh, eu sinto Deus aqui. Sai deste momento que você está vivendo que não vale a pena. Deus, ele tem objetivo. Às vezes somos nós que não temos objetivos para amanhã. Só que Deus está dizendo assim: Abraão, eu não vou tirar você somente desta terra para nada. Eu vou tirar você desta terra para algo que você nunca viveu na tua vida. Levanta a sua mão e fala assim: eu creio nesta palavra. Agora veja, esta promessa não era para Terá, pai de Abrão. Era somente para Abrão e quem? Sarai. Quem de fato era a família de Abrão? Você poderia me ajudar? Quem era a família de Abrão? Eu posso dizer quem? Abrão e Sarai. Quando eu caso com alguém, eu não caso com parentes,
eu caso com a minha esposa. Ok? Eu não caso com um tio, com um primo, com um irmão. Eu caso com a minha esposa. Tem pessoas que quando casam, ele quer casar com o primo, com o tio, quer levar todo mundo junto. Para com isso. A sua família passa a ser com quem você casa. Mas eu tenho mãe, a bispa tem mãe. E por nós termos mães ainda, nós honramos as nossas mães. Meu pai já partiu, o pai da bispa também. Porém, hoje a minha família, quem é? A minha família é minha esposa, meus filhos, meus netos e bisneto. Assim são vocês. Quando Deus chama quem? Abrão e Sarai. E é interessante que Deus, ele olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu estou te levando para um lugar aonde você não está tendo visão. Você não está enxergando. Porque o lugar que você está ofuscando a tua visão. Te limita, Abraão. E Deus fala assim para ele: olha, eu vou levar você não para uma casa nova. Eu vou levar você para uma terra. Fala assim comigo: Deus está levando para uma terra. Você tem como levantar suas mãos e repetir para a sua vida? Fala assim: o Deus que eu sirvo é o Deus de coisas grandes. Você pode dizer mais uma vez com força: o Deus que eu sirvo é um Deus de coisas grandes. Tem glória a Deus na igreja? Aleluia! Quando Deus, ele chega para Abraão e fala: sai da tua terra, na Torá. O que é a Torá, apóstolo? Eu amo leitura, amo Bíblia, e eu tenho, na minha casa, na biblioteca, eu tenho todos os livros da Torá. Eu tenho Bíblia hebraica, eu tenho uma Torá inteira, eu tenho Torá separada por capítulos, cada livro, vários livros. Eu tenho contos judaicos, ou seja, tudo que você pensa sobre o judaísmo. E aqui, quando eu li numa Torá sobre quando Deus fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela, eles falam assim: vai embora para ti, e para teu benefício e para o seu bem. Vai embora para ti, para o teu benefício e para o teu bem. Se desliga deste momento que você viveu. É para o teu bem. Oh, glória, eu sinto Deus aqui. Tem pensamentos aqui que ficam assaltando a tua mente, te aprisionam. Você tem medo de tomar decisões. Você tem medo de avançar. Você tem medo de assumir algo que é desafio. E o nosso Deus é um Deus de desafios. Você tem medo de avançar porque você tem na mente: e se der errado? Quem fala isso é porque um dia deu errado algo. Quem fala assim é porque um dia alguma coisa no meio do caminho não deu bom. Mas aqui Deus está dizendo: vai embora para ti, para o teu benefício, para o seu bem. A terra que você vai, ninguém te conhece. Então vai ser algo estranho para você. Olha Deus levando Abraão na total dependência de Deus, um Deus que ainda ele estava conhecendo. É muito fácil eu estar numa terra onde todos me conhecem. Agora imagine comigo aqui, eu e você ser levado para uma terra onde você não conhece uma alma. Não conhece ninguém. Imagine só. Muitos não teriam esta coragem. Porque nós queremos enxergar para depois crer. E aqui Deus vai dizer: olha, Abraão, confia em mim, vai para ti, vai para o teu benefício, sai do que te limita, sai do que tem força contrária na tua vida, sai deste tempo,
Porque eu, Senhor, já tenho te falado, eu sou Deus de coisas grandes, e eu tenho coisas grandes para você, Abraão. Tem Saraí aqui nesta igreja? Fala assim: eu creio, Jesus, na tua palavra. Você pode dizer para quem está perto de você, dizer assim: irmão, tem uma boa notícia para a tua vida. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Tem glória a Deus aí na igreja? Dá para você aplaudir o Senhor? Deus olha para Abraão e fala assim no versículo 2: de ti farei uma grande nação. Abraão, muitos pensavam que você seria uma repetição do seu pai. Muitos pensavam que você seria igual a ele. Você seria a cópia do erro do seu pai. Você seria a cópia do erro da sua mãe. Mas só que, Abraão, eu estou dizendo para você uma coisa. O Deus que está falando com você é o Deus que está garantindo para você que está aqui neste culto hoje, nesta conferência, que o que eu vou fazer na tua vida vai ser grande. Ainda que muitos pensavam que você seria isto que estão vendo. Esta pessoa prisioneira do passado, esta pessoa cheia de traumas, esta pessoa cheia de pensamentos ruins, mas Deus disse: não, Abraão, não, Saraí, eu estou mudando a tua sorte hoje. Só que você precisa sair desse tempo. Deus vai dizer para Abraão: eu vou te fazer grande. Essa palavra grande, Deus está dizendo assim: multiplicarei você. Vai haver frutificação. Mas espera aí, como é que alguém vai frutificar, vai multiplicar, principalmente em número de pessoas, se a esposa dele é estéril? Olha como é que Deus é maravilhoso. Não adianta você questionar Deus. Não adianta que você perguntar: mas como vai ser? Não, a questão é obedecer. A questão é acreditar. Abraão, na sua decisão, olha só que importante, guarda isso no teu coração que eu vou falar agora, que é importantíssimo. Imagina Deus olhando para você agora: irmã Saraí, irmão Abraão. Escute isso. A sua decisão vai levar você a viver um grande milagre. A sua decisão vai levar você a viver um grande milagre. Uma das coisas que é um desafio para muitos é quando um tempo da nossa vida algo dá errado e nós temos que recomeçar. Quando algo estava indo tudo bem e de repente desmorona. E muitos têm aquele pensamento, o pensamento do recomeço. Será que eu vou conseguir? Porque a ideia que muitos têm quando algo dá errado, a primeira tentativa, a segunda tentativa, ele fala assim: eu não vou mais insistir porque só deu errado. Mas muitas pessoas que erraram muito, hoje o seu nome Deus tornou grande. Mas a questão é você confiar em quem está falando com você. E quem Deus escolheu não era uma tarefa fácil, mas também Ele escolhe um casal que não tinha um futuro nada promissor, nada que poderia dizer como que vai ser grande, se não tem nada na vida deles. Como que eu vou viver isso se não tem nada que diz em mim que eu vou conseguir? Tá, só que se você ler em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 ao 29, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, Ele não escolhe aquilo que é sábio, mas Ele escolhe aquilo que confunde os homens.
Ele não pega os nobres, os grandes conhecedores, aqueles que olham e vão dizer, não, esse aí é uma bênção. Deus pega aquele que para o mundo não serve para nada, não tem nada para oferecer. E foi este casal que Deus fala, vou começar Israel em vocês dois. Israel começa em quem, gente? Começa em Abraão. Olha a potência que é hoje. Veja Irã, que é muito maior que Israel. Veja se eles conseguem destruir Israel. Até tentam, mas não conseguem. Quantos mísseis eles lançaram contra Israel? Israel está hoje, vive até hoje. Qual é a explicação disso tudo? Um país que é muito maior que Israel e não consegue derrubá-lo. Sempre quando você ver, abrindo um parênteses aqui, Estados Unidos defendendo Israel, como assim defende? Estados Unidos, ele é um braço de Deus em Israel. Repare para você ver que todo ataque, quando tem contra Israel, quem entra para ajudar? Estados Unidos. E como que pode um país daquele, um lugar daquele, ninguém consegue destruir? Ninguém. Não há nação, não há ninguém que consegue parar Israel. Por quê? Porque é uma promessa sobre aquele lugar. Assim é você, eu e você somos o Israel de hoje. Tem igreja aqui para dar glória a Deus? Tem alguém para dizer aqui, eu sou Israel de hoje? Dá para você aplaudir esse Deus maravilhoso? Olha, Deus, eu te abençoarei. Fala assim comigo, te abençoarei. Deus chamou Abraão para se tornar bênção. Deus chamou Abraão para viver riquezas que ele nunca viveu um dia. Abraão se tornou um homem rico, milionário. Eu estou aqui falando de somente finanças, mas veja o que a obediência de Abraão, o que vai gerar na vida dele. O que vai acontecer nesta vida desse homem? Te abençoarei. Quer dizer, Deus garantindo, eu vou te abençoar. É como se Deus fala assim, olha Abraão, somente a tua obediência será o que a bispa falou aqui hoje. Eu farei que as bênçãos venham até você. Te abençoarei. Você não vai ter que correr. Elas virão até você. Olha que interessante. Procura pensar um pouquinho. O que está acontecendo se Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar, e muitas vezes nós não estamos vivendo esta bênção. Se nós somos participantes das mesmas bênçãos de Abraão. Se nós somos realmente a igreja de Jesus. Nós é que seremos o povo que seremos arrebatados. Se Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar, nós temos que pensar um pouquinho, nos levar lá em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, é a mesma coisa dizer estar disposto, consentir. Esse ouvir é a mesma coisa que obedecer. A questão é isto. Muitas vezes não querem estar disposto. Muitos até mesmo podem até fazer algo, mas não faz com disposição. Se quiseres. Então você veja que Deus dá uma condição, Isaías 1:19, se quiseres. É uma escolha. É claro que se eu perguntar para você, você quer ser abençoado? Claro que muitos vão levantar a mão, inclusive eu vou dizer, eu quero viver esta bênção de Abraão. Porém, aqui Abraão nos dá um ensino.
sair do lugar que me limita. Sair de momentos da minha vida que me parou. Parar de culpar um tempo da minha vida porque não anda. Casais são casados, mas só moram no mesmo lugar. Não tem mais vida, porque alguma coisa marcou o casamento. Alguma coisa ruim marcou. Eu vou engrandecer teu nome. Ninguém conhece você. Quem conhece você vai ser igual o pai. Mas eu vou engrandecer o teu nome. Você não precisa se preocupar em ficar famoso. Porque aonde muitos nos dias de hoje estão em busca de fama. Mas Deus está dizendo, não, eu vou fazer que o teu nome seja conhecido. Você não vai fazer força para te conhecerem. Vão te conhecer pelo que eu vou fazer na tua vida. Você não vai ser conhecido pelo ruim que você vive. Você vai ser conhecido pelo que eu vou fazer. O seu nome será um bom nome para muitos. Oh, glória a Deus, aleluia. Não é o teu nome que impede de você ser alguma coisa. Não é o nome que você tem. Não é o nome que foi consagrado a outro ídolo, a outro Deus, a alguma coisa. Não, não é isso que te impede. Porque em Cristo Jesus todo se faz novo. O que impede muitas vezes é a obediência a Deus. E Deus está trazendo eu e você aqui. Olha que eu tenho para você. Eu tenho para você ser uma grande nação. Vou te abençoar. Vou mexer no teu nome. Vou mudar o teu nome. Vou mudar a maneira de chamar você. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está aqui comigo dá glória a Deus. Fala assim comigo, Deus vai mudar até o meu nome. Se nós olharmos lá em Gênesis 11:14, nós vamos ver aquele povo que foi construir a Torre de Babel. Eles queriam que o seu nome ficasse famoso, porque eles estavam construindo Babel. E eles falam, façamos um nome ficar famoso. Eu quero ficar famoso, quero ser conhecido. Mas Deus, ele fala para Abraão, não, você não precisa fazer nada para você ser conhecido. Eu vou te engrandecer o teu nome. Você não precisa se preocupar em tudo e ficar se fazendo. Às vezes tem gente que às vezes fica na rede social, nada contra, porque eu tenho também, mas faz cada bobeira na rede social para poder ser conhecido, para ganhar seguidores. E Deus está dizendo assim, não é isso que eu tenho para você. Eu quero mudar o teu nome, eu vou engrandecer você, eu vou mudar a tua sorte. Irmão, isso aqui não é somente para o mês de novembro, está sendo começando hoje, na tua vida isso, para aquele que crê e toma posse, levanta a mão para o alto e fala assim, obrigado Jesus. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 7:1, mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. O teu nome é tão importante, querido. O nosso nome é tão importante, dependente se você gosta dele ou não. Eu até brinquei aqui hoje de manhã com o meu nome. Eu perguntei para o meu pai e para minha mãe, da onde eles tiraram o Florival? Porque eu busquei na internet uma interpretação do grego, do hebraico, no português, seja o que for, não tem nenhuma. A única raiz que eu achei foi flor. Mais nada. Né? E minha esposa me chama de flor, vocês sabiam? Ela faz pagar cada mico, gente, vocês não têm noção. Às vezes nós vamos... Às vezes eu vou com ela até o mercadão comprar uma fruta, às vezes nós vamos até uma loja. E quando ela está toda animadinha na loja, ela olha para mim e ela fala assim, e aí, flor? Irmão, aí está aqueles vendedores perto. Eu sinto subir um negócio no pescoço assim. Eu devo ficar vermelho. Porque começa a queimar. Eu falo para ela, não me chama de flor aqui na frente de todo mundo. Às vezes tem alguns irmãos perto de mim, alguns pastores, e ela fala assim, vamos flor. Aí tem aqueles, você sabe, que não deixa passar. Aí fala, nossa, flor. Falei, rapaz, não é flor que você está pensando não. Ela está abreviando o meu nome. É porque, agora, quando ela me chama de Florival, irmão, pega o teu banquinho e sai correndo, que o negócio está ficando estreito. Mas quando é flor, glória a Deus.
Eu falei para meu pai, de onde você tirou isso? Porque meu pai chama José Florival. Ele não sabe de onde tirou. E foi o pai dele que deu o nome também Florival. Ele falou assim, vou fazer isso com esse aqui também. Oh, Jesus. Vou fazer ele pagar preço também. Eu falei, pai, o irmão caçula chama Marcelo. Eu falei, poxa, que nome legal. O meu irmão segundo chama Daniel. Eu falei, olha que nome legal. Eu falei, agora o primeiro, o mais velho, chama Josemir. Eu falei, pai, vocês são esquisitos. De onde vocês arrumaram? Onde você arrumou esse nome Josemir? Ele foi, claro. Josemir foi o primeiro filho meu e da sua mãe. Eu falei, ué, como é que chama eu e sua mãe? Eu falei, rapaz. Eu falei, José e Mirtes. Ela falou, é isso aí. Por isso que chama Josemir. Homenagem a nós dois. Eu falei assim, terra, Jesus. Aí esse irmão também, todo mundo chama ele por Jô. Mas ninguém sabe porque ele chama Josemir. Ele chama Josemir por causa que meu pai e minha mãe, cheio de amor, aí, pensou começar todo mundo aqui, colocar o nome do filho abreviado de cada um? Imagina, não vai nascer não. Mas tem o meu filho, a bispa, vai chamar o quê? Florci? Florcim? Pessoa que é esquisito, né? Mas não tem como. Mas tem uns que é complicado. Deixa eu encerrar aqui. O Senhor fala para Abraão, se tu uma bênção. Fala assim comigo, se tu uma bênção. Deus não está dizendo para ele, tu terás uma bênção. Você será uma bênção para os outros. Se até hoje muitos não viram você como uma bênção, Deus está dizendo, eu farei você bênção na vida dos outros. Aonde você chegar e colocar as plantas dos seus pés, aquele lugar será abençoado. Fala assim comigo, eu sou uma bênção. Eu serei bênção na vida dos outros. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, eu quero ser bênção na tua vida. Tem palmas aí para dar glória ao Senhor?